O Muzan é o rei dos Onis, e foi o primeiro Oni que existiu. Depois dele, todos os Onis foram criados a partir do seu sangue. Então nesse vídeo, eu vou te contar a história do Muzan, e vou te mostrar como ele se tornou o primeiro Oni de todos. O Muzan Kibutsuji nasceu na era Heian do antigo Japão, em uma família nobre da época. Ele nasceu na família Uboyashiki, a mesma família do Kagaya, o líder dos caçadores de Onis. E ainda quando estava no ventre da sua mãe, o Muzan era extremamente frágil e muito fraco. Ele podia morrer a qualquer momento, e o seu coração batia poucas vezes, chegando a parar de bater várias vezes. E quando ele nasceu, ele foi declarado morto por não ter pulso e por não estar respirando. No entanto, quando ele estava sendo levado para ser cremado, ele soltou os seus primeiros gritos. Mas a sua fragilidade continuou até a sua fase adulta, impedindo o Muzan de realizar tarefas diárias comuns e básicas. Por fim, ele acabou sendo diagnosticado com uma doença muito rara sem nome, que o mataria antes que ele atingisse a idade de 20 anos. Porém, um médico um dia tentou ajudá-lo, e viajou por todo o Japão, onde encontrou a lírio-aranha azul, uma flor que foi utilizada como parte dos medicamentos que o médico usou para tratar o Muzan. E aparentemente, ele conseguiu curar o Muzan, mas a cura do médico estava incompleta, e o Muzan, ansioso para estar bem logo, começou a ficar furioso. O Muzan viveu com medo da morte por toda a sua vida, e por causa disso, ele acreditou que o médico tinha fracassado, e então ele acabou matando o médico, que só queria ajudar ele. Com o passar do tempo, o Muzan percebeu que estava começando a melhorar fisicamente e que o remédio do médico estava finalmente funcionando. Agora ele não era mais fraco, ele tinha ficado fisicamente muito mais forte, mas isso veio com um custo. O Muzan não conseguia mais andar na luz do sol. E ele também percebeu que começou a ter desejos por carne humana. O Muzan, o doente, agora não existia mais. Agora ele passou a ser o Muzan, o Oni devorador. E a sua família foi a primeira vítima da sua vontade por carne humana. E agora, sendo um Oni, o Muzan se adaptou rapidamente à sua nova vida e não teve problemas de matar outros humanos para se alimentar. Isso não afetava ele. Mas o único problema que o Muzan enfrentou foi o fato de que ele não conseguia andar no sol, porque o sol era fatal para ele, obrigando o Muzan a apenas poder sair de noite. E depois disso, o Muzan procurou por todo o país pelas flores do lírio da aranha azul, para tentar continuar o tratamento do médico e superar a sua fraqueza do sol. Mas ele não conseguiu encontrar ela em lugar nenhum. A verdade por trás dessa flor é que ela só floresce durante o dia, em 2 ou 3 dias do ano. E quando isso acontece, o seu florescimento é por um curto período de tempo, e depois disso, ela se fecha. Isso explica por que o Muzan nunca encontrou o lírio, já que ele não poderia sair durante o dia. E a única pessoa que sabia alguma coisa sobre o lírio da aranha azul, que poderia fazer alguma coisa, era o médico que tratou ele. Mas o médico já estava morto, e foi durante esse momento que o Muzan realmente se arrependeu de ter matado o médico antes que ele pudesse terminar o seu tratamento. E isso, com o passar dos anos, começou a perturbar a mente do Muzan, porque mesmo depois de se tornar um Oni poderoso e acabar com a sua doença, o Muzan se considerava imperfeito e queria de alguma forma se livrar da sua fraqueza do sol. E com a busca do lírio da aranha azul não indo a lugar nenhum, o Muzan então escolheu uma opção. Ele agora queria criar Onis fortes o suficiente para conseguir vencer o sol. E por isso, o Muzan começou a criar mais Onis, e planejou espalhá-los pelo mundo, na esperança de que um deles encontrasse uma maneira de superar o sol. Então com isso, ele iria devorar aquele Oni e iria se livrar da sua única fraqueza. Ou pelo menos, os Onis que ele estava criando poderia ajudá-lo na sua busca para encontrar o lírio da aranha azul. E com vontade de se tornar um ser perfeito, ele continuou a sua busca por centenas de anos. Ao longo dos anos, algumas pessoas que o Muzan encontrou, ele deu muito mais do seu sangue, e foi assim que ele criou um grupo de Onis muito mais poderosos, chamados de 12 Luas, que seguiam todas as suas ordens. Não muito depois de se tornar um Oni e ainda se passar por um humano, o Muzan se casou e isso se repetiu por 5 vezes. Mas em todas as vezes, as suas esposas tiraram as suas próprias vidas, porque não conseguiam suportar o temperamento do Muzan. Como o Muzan é da família Uboyashiki, isso fez com que a família Uboyashiki fosse amaldiçoada, e todas as crianças nascidas seriam fracas e morreriam muito mais cedo. Ninguém na sua família conseguia viver mais do que 30 anos.
e para tirar a maldição da sua família, a família Ubuyashiki se